Olá, tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui de novo para mais uma aula da nossa escola bíblica. Espero que vocês possam estar acompanhando, né? E creio que será de grande utilidade, né, para a nossa vida, para aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, né? Deus tem nos chamado para sermos líderes, né? Então, é muito bom que a gente possa estar estudando isso, que a gente possa se aprofundar cada vez mais, né? Que você possa ter um tempo, né, de dedicação, porque com certeza Deus tem nos chamado para fazer grandes coisas. Bom, vamos lá para a nossa aula, né, sobre liderança. Estamos indo para a nossa oitava aula. Vamos lá. Aqui vai estar dizendo, né, sobre a lei da ligação, né, e uma qualidade que é indispensável, né, que é os relacionamentos. A qualidade que o líder deve ter é cultivar os relacionamentos, né? Os alvos da nossa aula, diz aí, olha, o que, que nós temos que saber, né? Reconhecer que é fundamental, né, o papel da lei da ligação para o desenvolvimento de relacionamentos sadios, né, e prósperos entre líderes e liderados, né? Os dois têm que ter um bom relacionamento. É perceber que a lei da ligação se fundamenta na autodoação do líder. Tem muito a ver com aquilo que o líder pode fazer do que aquilo que o liderado pode responder, né? Desejar estabelecer relações saudáveis com seus líderes e liderados. Ou seja, essa relação é de mão dupla, né? Não só o líder tem que procurar estabelecer essas ligações saudáveis, mas também o liderado também tem que estar respondendo bem, para que, no fundo, né, todo o propósito, né, nosso, que somos chamados pelo Senhor, é cumprir a vontade de Deus. E agir, fazer de tudo para viver em paz com todos os homens. Nós vamos estar vendo isso, né, tomar decisões sempre visando ao bom relacionamento, né, incluir atitudes nobres na relação líder-liderado, entre elas o perdão e o respeito. Ou seja, o perdão e respeito devem sempre acompanhar essa relação entre os dois. Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo, né? Diz aí, olha, que conselhos você deveria ter ouvido e não ouviu? Isso faz parte desse relacionamento, né? E qual você ouviu e valeu a pena? Com certeza você tem aí algum conselho que valeu a pena ou que você deveria ter escutado um conselho e não escutou. É tudo isso fruto desse relacionamento, dessa ligação. Estamos falando da lei da ligação. Ligação é estar unido em um propósito, né? Caminhando junto. Isso que fala essa lei da ligação. Vamos estar vendo aqui como tocar, né, o coração de seus liderados, né? É a base da lei da ligação e uma qualidade que é desenvolver os relacionamentos. Diz aí, olha, buscar entrosar-se com seus seguidores. O líder tem que se doar, ele tem que ir atrás, tem que buscar esses relacionamentos e se entrosar, né? Ninguém é uma ilha, ninguém fica no topo, eu sou o líder e todos vão me obedecer. Não é assim, né? Tem que haver essa busca de relacionamento, de interação, de ligação. Conhecer as necessidades deles e tornar-se capaz de supri-las, né? Ganhar a confiança dos liderados, né? Ter iniciativa de ligar-se com seus seguidores, né? Contemplar, né, as realizações e aspirações de seus seguidores e dar o melhor de si em favor uns dos outros, né? E reconhecer a ação divina na sua vida, ou seja, o líder ele tem que buscar esses relacionamentos e buscar tocar o coração daqueles que estão à sua volta, daqueles que Deus colocou, né, sobre a sua responsabilidade e está caminhando junto, né? Nós precisamos entender e compreender para que a gente possa desenvolver melhor, né, o nosso chamado, aquilo que Deus tem feito, né, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, né? E como tem, né, esses itens que dizem a respeito da lei da ligação, tem alguns itens que não são tão bons assim de serem cultivados. A gente vai estar falando também aí sobre a vida do Roboão, né?
E aí ele diz ali, como não tocar o coração de seus liderados, né? Existe um exemplo que é do Roboão, né? A Bíblia ela deixa bem clara, né, os erros dos líderes, né? Ela não esconde erro de ninguém. E aí nós vamos estar aprendendo com os erros, né, do Roboão. Foi o filho de Salomão que, pelas suas atitudes, fez com que o reino viesse a ser dividido. Diz aí, olha, não cultivar relacionamentos de qualidade, ser insensível à opressão e às necessidades de seus liderados. O líder ele precisa estar sensível, e aí ser insensível é uma de umas ações que o líder pode fazer e colocar embaixo, jogar fora todo o esforço de liderança. Usar a força em vez de diplomacia. A força nunca conquista nada com relação aos relacionamentos. Os relacionamentos são cultivados e conquistados através de exemplos, não através de uma força em posição. Dar ouvidos a quem não deve, desprezar conselhos de quem sabe mais, tratar os liderados com estupidez e arrogância, ignorar a ação divina contra si e contra seu pecado. A gente vai perceber e lembrar da história do Roboão como que foi, né? Então, você possa estar acompanhando e compreendendo melhor essa lei da ligação através dos exemplos de Roboão, que não foram tão bons assim, os exemplos do nosso Senhor, de Jesus, que foi o líder por excelência, né? Foi né? Não tem comparação, Jesus não tem comparação. Vamos lá. Lei da ligação. Líderes devem tocar o coração, né? Como já diz aí, né? A gente buscar essa ligação, esse relacionamento, essa interação, porque isso vai fazer grande diferença nos nossos relacionamentos e na nossa liderança. A importância, qual é a importância dessa lei da ligação? É justamente isso, né? Você está conectado e conhecendo o outro, né? Conhece as aspirações do outro. Você sabe qual é o desejo do outro, você convive, por isso que acompanha, né? A lei da ligação e de relacionamentos. Um não tem como estar afastado do outro, mas estar caminhando junto, né? Os relacionamentos são fundamental, né, nessa caminhada. E ali diz, né, do que se trata essa lei, é justamente isso aí, né, de perceber a necessidade do outro e perceber o outro para que possa ter esse relacionamento, né? E por que ela é essencial? É porque os liderados eles precisam compreender que o líder ele se importa, né? Quando o liderado ele não reconhece na figura do líder alguém que está se importando com ele, com as questões dele, ele deixa de seguir, né? É normal, né? Não tem como fugir disso, né? Ninguém vai seguir alguém que não está nem aí para os desejos, para aquilo que ele pensa. Ninguém vai acompanhar uma pessoa assim. Então, o líder também tem que estar atento a isso, né? Reconhecer que precisa se doar. Por isso que a gente fala de autodoação. Tem muito a ver com o líder querer buscar e cultivar esses relacionamentos. Então, é importante para que nós, como líderes, fomos levantados como líderes pelo Senhor, que a gente possa estar atento a essas questões, né? E aí diz ali, ó, os erros de Roboão. Ele foi insensível com a opressão do povo. A gente conhece a história, está lá em 1 Reis, né, 12, né, do versículo 1 ao 24. A gente vai conhecer toda a história de Roboão, como é que se deu, né? Ele foi insensível aos pleitos do povo, né? Uma alta carga tributária que estava oprimindo o povo e ele não deu muita atenção a isso. Desprezou o conselho de quem sabia mais, dos anciãos, né? Ele não deu ouvidos a ele, pelo contrário, ele deu ouvido àqueles jovens, né, arrogantes, que não estavam nem aí preocupados com o povo, né? Ele respondeu muito mal, a resposta dele foi muito áspera, né? Então, a gente tem que estar atento com aquilo que a gente fala, as respostas que nós damos a quem está, né, colocado sobre a nossa responsabilidade, né? E ele desconheceu que havia sobre ele essa ação divina, né, que era um juízo pelo pecado.
Então, nós temos que estar atento a isso aí, né? Saber olhar o outro, reconhecer a necessidade do outro, sentir a necessidade do outro, reconhecer que tudo que a gente planta, a gente colhe. Existe essa lei da semeadura. Tudo que o homem fizer, ele vai colher, né? Então, ali ele estava colhendo tudo aquilo que foi plantado, né? E aí ele diz, olha, para a gente possa estar meditando, qual foi o principal erro de Roboão, né? Então fica aí para a gente estar debatendo. Diz aí, olha, a lei da ligação no ministério de Jesus, né? Diz aí em João, né? Capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, 7, 27, aquela passagem onde Jesus se encontra com a samaritana, né? Momento em que os discípulos saem, né? Vão lá na aldeia, e aí Jesus encontra com essa samaritana e ele pede água, né? A gente conhece essa história. E ali diz que Jesus ele notou a presença da mulher e tomou iniciativa de dialogar, né? De buscar esse relacionamento, né? Ouviu e firmou vínculos, né? É importante isso, sempre estar atento a ouvir. Esse é o exemplo que Jesus nos deixa, né? Notar a presença da pessoa, a pessoa tem que sentir notada que alguém se importa com ela, né? Ouvir, né? Procurar estabelecer esses vínculos, né? Despertar o interesse, né? Jesus estava ali com ela, ouvindo, cativando, não precipitou em sua condenação, né? No momento onde eles estão, né, conversando, Jesus fala, olha, onde está o seu marido? Ela fala, olha, não tenho marido, né? Aí Jesus diz, olha, disseste bem, porque 5 maridos já tiveste e quem está contigo não é, né? Então, mas Jesus ali ele não estava condenando, mas pelo contrário, estava tentando buscar um arrependimento, um conserto, né? Jesus veio para isso, para buscar um conserto, não simplesmente para vir e trazer juízo, né? Mas trazer um conserto. E essa aqui deve ser o nosso exemplo como líderes, né? Nunca chegar e simplesmente falar, olha, você está errado. Não, olha, procure melhorar, né? É uma mudança de visão, de paradigmas que Jesus, naquele momento, naquela época, ele foi quebrando a todo momento. Quebrou o paradigma do racismo entre judeus e samaritanos, né? Entre homens e mulheres, né? Você é um judeu falando comigo? Disse a mulher, né? Então Jesus veio quebrando tudo isso em prol de algo muito maior, né? E ali diz que ele atingiu o ponto central. Aquela mulher ela reconheceu, né? Ela se arrependeu e além disso trouxe outros para conhecer e se entregar ao Senhor, né? Isso tudo porque Jesus teve uma atitude, foi em busca da mulher, né? Ele tomou a iniciativa de procurar dialogar e se conectar a essa mulher, né? Diz aí, olha, temos aqui um testemunho real da suficiência da pessoa e obra redentora de Jesus, cuja eficácia alcançou aquela mulher e pelo testemunho dela muitos outros samaritanos. Ou seja, é algo que é grande, que a gente tem que se espelhar, né? Nós devemos sempre nos espelhar na figura do nosso Senhor. Ele foi o líder por excelência. Tudo aquilo que ele fez, andou e praticou, nós temos que nos espelhar nesses exemplos de Jesus para que a gente possa ser cada vez mais melhores líderes. Amém? Vamos dando continuidade. Aí diz sobre a qualidade indispensável do líder na lei da ligação, os relacionamentos. E aí li essa passagem em Colossenses, né? Capítulo 3. O apóstolo Paulo vai estar falando sobre os relacionamentos entre esposo, esposa, pais e filhos, né? E entre relacionamentos de trabalho, também com aqueles que são de fora. Aí, e o que traz para a gente, para que a gente possa estar aprendendo, é que nós devemos ser bons líderes dentro de casa, na vida do lar. Ele dá exemplos ali, né? Esposas, né, sejam submissas ao vosso marido e marido amai a sua esposa, né? Filhos, sejam obedientes aos pais e pais não provoqueis, né, os vossos filhos. Então,
para que haja uma unidade no lar, e o homem ele foi chamado para isso, né? Para ser o cabeça da família, né? Que dá a direção para a família. Então, se você quer ser um bom líder, primeiro seja um bom líder dentro de casa, né? Os exemplos de casa vão refletir lá fora. Se eu consigo ser um bom líder dentro de casa, eu consigo ser um bom líder, né, nos demais assuntos. A primeira prova é dentro de casa. Quem eu sou dentro de casa? É muito importante, né, esse aspecto da liderança que nós devemos estar trazendo para nós, né? É como eu me saio dentro de casa, como eu trato, né, minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu me coloco, me posiciono, né? Isso vai dizer muito a respeito da nossa liderança. Aí diz entre colegas, né? Entre relacionamentos de trabalho também, ele fala servos, né? Fazer de tudo, né? Ao trabalho, né? Trabalhando para o seu Senhor, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, né? Então, a forma como eu me coloco nessa relação, eu estou servindo, eu estou trabalhando para alguém, como é que são as minhas ações, eu tenho praticado, né, com correção, com hombridade, né? Eu tenho sido fiel àquilo que tem depositado nas minhas mãos, eu só faço bem quando, né, o patrão está me olhando, quando não está eu deixo de lado. Não é assim, né? Se eu sou chamado para ser líder, eu tenho que saber em cada área da minha vida, em cada função que eu estou exercendo, eu tenho que ser líder, né? Da mesma forma, a gente fala, olha, patrões ou senhores, né, tratai com justiça, né? Porque nós temos um líder supremo, né? Nós temos um Pai, nós temos um Deus que também, né, está acima de nós, e da forma como você tratar, né, você será tratado. É a lei da semeadura, né? A gente sempre vai colher o que a gente plantar, né? Então, esses relacionamentos precisam ser saudáveis, respeitosos, né? E aí diz também sobre os de fora, né, como eu me comporto. As pessoas estão me olhando à volta, né? A melhor ação de evangelismo que você possa estar fazendo é com seu testemunho. As pessoas estão te olhando, né? E lembrando que aquilo que nós fizermos, né, nós que somos chamados pelo Senhor, aquilo que nós fizermos, né, vai estar refletindo a glória de Deus. Nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. E que glória é essa que eu estou passando, né? Nós fomos chamados para sermos luz e sal da terra. Por isso que os de fora eles nos olham e vão dizer, olha, é esse evangelho que eu quero seguir. Ou não, esse aí não representa. Então a gente tem que estar atento a isso aí, né? As pessoas ao nosso redor estão nos olhando, olhando o nosso comportamento, a nossa fala. Somos estudados a todo momento. Nós precisamos compreender isso aí. Amém? E aí fala, olha, a experiência de fé do crente deve causar impacto na vida das pessoas às quais ele se relaciona, né? Temos que estar atento a isso aí, né? Que a nossa vida venha causar um impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? E para terminar, né, diz aí que a lei da ligação enfatiza, né, que o líder ganha eficiência ao doar tempo, talentos e dons para seus subordinados, pois estes retribuem dando-se cada vez mais ao líder. Então nós temos que estar atento, né, a essas questões, né, buscar essa ligação, os relacionamentos, né, a lei da ligação é importante por causa disso, ela busca estreitar os relacionamentos, nessa interação, essa ligação, né, para que a gente possa estar caminhando, né, produzir relacionamentos saudáveis, né, ela nos auxiliam a exercer a liderança. O líder tem que estar atento a isso aí, né? Buscar cada vez mais cultivar os relacionamentos. Jesus foi mestre nisso. Ele nos ensinou a todo momento. Ele ia de casa em casa, ele não se preocupava se aquele era pecador ou não, mas ele buscava estreitar os relacionamentos. Ele se importava. Diz a Bíblia que ele sempre sentia compaixão das pessoas, daqueles que estavam à sua volta. Ele ia encontro, né, de encontro a essas situações, e procurava melhorar cada vez mais. E nós somos chamados para isso, né? Manter esses relacionamentos saudáveis, ativos,
mesmo nesse período, né, que é complicado, que nós estamos vivendo de distanciamento, né, devido a doenças, né? Mas nós temos que procurar, né, cultivar cada vez mais, né? Vamos em busca disso, né? O Senhor tem nos chamado para isso, né, para sermos cada vez mais melhores líderes, e essas são algumas ferramentas que nós podemos estar utilizando para que a gente possa crescer mais, né? Nós estamos numa caminhada, ninguém é perfeito, né? Ninguém nasceu perfeito, mas nós estamos caminhando, né, em prol disso, né? Colocando o Senhor Jesus como alvo, aquele que nós devemos buscar e seguir cada vez mais. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você possa estar se empenhando, estudando, procurando crescer cada vez mais. Não perca as oportunidades que Deus tem nos dado para que a gente possa crescer, né? A gente sempre precisa de um pouco mais. A gente nunca pode estar contente com aquilo que nós já temos, mas sempre buscar cada vez mais. Se Deus se Deus está abrindo uma porta, então coloque a mão na maçaneta e abra a porta, né? Porque com certeza Deus tem muito mais para acrescentar nas nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Até a próxima. Com certeza estaremos juntos, né? Vai chegar o tempo que já estaremos juntos, né, como uma igreja, né, em comunhão. Amém? Fiquem com Deus. Deus nos abençoe.